Quantas vezes você já deixou de viver algo incrível por medo de tentar? E se o novo for exatamente o que você está precisando? Oi, eu sou a Daniele Moreira e esse é o canal do Limão Limonada. Sejam muito bem-vindos. Aqui eu compartilho, um pouco da minha rotina, aprendizados e desafio de uma vida real mesmo, entre ser mulher, mãe, dona de casa, empreendedora. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a ficar aqui comigo, se inscrever no canal e fazer parte dessa jornada comigo. Bom dia! Oi, gente! Quarta-feira já por aqui. Comecei minha manhã com calma, como sempre. Só que acabei me perdendo na hora. Quando eu assustei, começou aquela correria contra o tempo. Acabou que eu tinha uma reunião marcada às 8 da manhã. E eu tive que, assim, sem mexer no meu cabelo, sem passar nada, só tomei um banho mesmo, Porque eu tinha feito atividade física e passado os meus olhinhos no cabelo. E aí agora que eu vim aqui dar uma ajeitada, passar um protetor, enfim. E tomar meu café, porque até agora eu não consegui tomar meu café. Passei, gente, de protetor solar. Esse protetor aqui, ó, Isdin. O Isdin eu uso ele há muitos anos. Nossa, gosto demais. Pra quem tem melasma, gente, ele é muito bom porque ele ajuda a uniformizar o tom da pele, enfim. E sem contar que o fator dele é 99. Então eu gosto muito, 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 muito. Passei também um pozinho só pra segurar ele. Não passei mais nada, não passei base, essas coisas, porque ele já tem cor. Então, a camada dele fica mais fininha, apesar dele ser bem concentradinho, fica uma camada fina. E aí eu vou e passo um pó pra segurar esse protetor. Aí passei também esse balmezinho, que eu já compartilhei aqui com vocês. Não tá focando, mas é um balmezinho da Boticário. É o Night Mask. Eu passei um pouquinho, porque agora eu vou tomar café e tal, então até lá já saiu na hora que eu for passar batom. Porque tem um detalhe sobre ele, se você passa ele antes do batom, o batom não fixa, Você pode fazer o contrário, você pode passar o batom e depois passá-lo um pouquinho, ou então só usar à noite mesmo, que ele é pra isso, é pra poder passar pra dormir. Mas eu gosto de ficar com ele durante o dia, porque ele hidrata os lábios. E eu adoro. Então, gente, já dei aqui, um jeitinho aqui no meu cabelo. Vou deixar ele natural mesmo. Aqui tá até um pouquinho molhado aqui atrás. Tá sem forma aqui, ó. Porque eu não modelei ele nem nada atrás. Só dei um jeitinho com o Babyliss aqui na frente. E o Babyliss que eu uso, gente, é esse daqui, ó. Cadê? Tá aqui. Eu pego esse Babyliss aqui no dia que eu quero usar o meu cabelo natural. Aí faço de cima pra baixo assim, ó. Aí coloco e solto, porque aí fica só umas ondinhas assim. E aí só faço aqui na frente mesmo. E atrás, olha lá, ele já dá umas ondas. Aí eu deixo como tá mesmo. E separo só um pedacinho da minha franja pra poder fazer. Eu, na verdade, gente, queria pintar o meu cabelo, mas só na hora que eu cheguei aqui no banheiro que eu vi que a minha tinta
ela não tá aqui. Eu esqueci de trazer, né, uma tinta, porque a minha acabou lá do salão, então não vou conseguir pintar o meu cabelo agora. Eu falo que se eu parar de pintar o meu cabelo, eu fico literalmente grisalha, gente, eu tenho muito branco. Mas eu convivo super bem com eles também, sabe? Tipo, eu não sou daquelas que aparece um pouquinho e já quer ir lá pintar, essas coisas assim, não. Eu deixo completar 30 dias mesmo, um mês, e aí eu pinto. Oi, Dani, tudo bem? Primeiro te agradecer por essa reunião de hoje, tá? Eu já Oi, oi, oi. Já são quase 1h30, gente, da tarde. Acabei de gravar um vídeo do tour pela minha cozinha, que agora eu comentei com vocês sobre a minha dificuldade, né, de fazer isso que eu estou fazendo, mas eu estou insistindo porque a vida também é sobre isso, né, gente? Inclusive, essa reunião que eu tive mais cedo foi sobre uma mentoria, né, que eu tô querendo fazer para me ajudar a tirar os meus planos do papel e tal e trazer para a realidade, né? E uma das pautas, né, que a gente conversou ali foi exatamente sobre isso. Foi vencer o medo, né? O medo de me expor. Porque, na realidade, você que está me assistindo também, que tem vontade de começar um canal no YouTube, ou fazer alguma coisa em que você vai ter que se expor, e se expor, que eu estou querendo dizer, é ter que fazer aquilo que é novo para você, sabe? É, Às vezes, o que limita a gente é justamente esse medo. A gente sabe o que a gente está fazendo. Às vezes, por exemplo, eu desligo a câmera. Se eu não tiver com a câmera, eu sei exatamente o que falar, tenho desenvoltura, aquela coisa, mas é ligar a câmera que eu começo a ficar com aquele medo, né? Que trava. E é justamente disso. Opa, tem alguém chegando. Tava aberto. Oi. Mas voltando, gente, falar. E eu estou insistindo justamente para que eu possa vencer, né? Esse medo da exposição. Inclusive, eu nunca tinha pensado, né, por esse ângulo assim, que talvez pudesse ser um medo mesmo de julgamento e tal, e não uma vergonha. Tanto que eu comentei com vocês que era vergonha, né? Mas é sobre isso, é sobre a gente encarar o novo, fazer o que a gente fazer o que precisa ser feito, e é com o tempo que a gente vai se aperfeiçoando mesmo, não tem jeito, foi assim na minha profissão. E isso a gente passa por isso, né? Em todas as áreas da vida da gente, tudo que a gente quer fazer que é novo, eu acredito que bata mesmo esse receio, esse medo, essa apreensão, mas, mas é isso. Acabei de esquentar agora a minha marmita, de um macarrão que eu fiz ontem. Ontem, quando eu terminei a faxina, e aí eu fiz um pouco para mais, justamente porque eu sabia que eu ia ter que fazer algumas coisas pela manhã, minha manhã estava mais cheia, para poder sobrar para eu poder almoçar. Samuca, ele já come lá no colégio, que agora também, gente, já vai dar 2 horas da tarde, eu acho. E então eu vou comer aqui rapidinho. Já tá. Olha, tá um cheirinho bom. Ô, gente, eu mesma elogio minha comida, né? Vocês já perceberam. Mas é porque eu não
sei, acho que eu faço com tanto amor, gosto tanto de cozinhar, de fazer essas coisas que eu acho bom, eu acho boa mesmo a minha comida. Mas uma coisa, gente, que eu queria também compartilhar aqui com vocês é que o meu crescimento, né, o que eu alcancei no salão onde eu trabalho, já tem o quê? Vai fazer 8 anos que eu trabalho nesse local. Tudo que eu alcancei, que eu conquistei ali, foi sem rede social. E eu acho que por isso que eu estou tendo, assim, essa dificuldade, né? Que eu percebi que eu tenho essa dificuldade, que inclusive eu já estou vencendo, né? O fato de eu estar conseguindo já conversar. Talvez este seja o vídeo que está sendo mais falado, né? De todos que eu já postei aqui. Que eu tô conseguindo ser um pouco mais, assim, solta, sabe? Que eu estou conseguindo conversar mais com vocês. Mas dentro da minha profissão, eu nunca consegui trabalhar muito a rede social ao meu favor. Mas todos os resultados que eu já tive foi de outra forma. E todos eles foi através dessa conexão, dessa troca com as minhas clientes, né? E quando eu falo que eu não usava a meu favor, é porque eu nunca, assim, me dediquei a... Assim, na verdade, eu oscilava muito. Eu postava com uma frequência, aí depois eu parava porque eu ficava com preguiça. E aí depois eu começava de novo e parava, sabe? E isso que eu digo não usar a meu favor. Mas eu penso que, assim, quando a nossa mente começa a se abrir, a gente começa a ficar incomodada, porque estar grata, ser grata, não significa não estar incomodada com alguma coisa, né? Você pode ser uma pessoa grata, estar grato com alguma situação e ainda assim existir aquele incômodo. E não é uma insatisfação, é uma inquietação. Poxa, eu posso mais, né? Eu posso ir além. E isso não é ingratidão, muito pelo contrário. É você saber que você pode mais, né? E é isso, gente. Na medida que eu for conseguindo, eu vou trazendo algumas reflexões pra cá. Eu espero muito que vocês estejam gostando também. Me fala aqui nos comentários se vocês também passam por isso. Toda vez que vocês precisam de enfrentar um novo por aí, se bate esse receio, esse medozinho, como que vocês enfrentam, né? Isso. Vamos fazer essa troca aqui nos comentários também. Acabei passando uma plantinha aqui no meu cabelo, gente. Vou dar uma saidinha agora. Vou jantar com o Samuel e a minha tia. E aí, como eu não tinha feito nada no cabelo, gente, ele ficou enorme. Só vou passar uma maquiagem aqui rapidinho, porque daqui a pouco ela já tá passando aqui, pra gente poder ir. Mas eu vou passar uma coisinha, né? Gente, essa dica aqui, ó, é pra quem não gosta de maquiar muito, tá vendo? Passei um marronzinho de fundo, um marronzinho mais terra, e peguei um marrom um pouquinho mais escuro e passei bem rente aos cílios, como se fosse um lápis, sabe? Você passando um delineador. E aí, ó, com o próprio dedo, eu venho dando uma leve batidinha. O olhar fica bem bonito, olha. E parece que a gente fez uma maquiagem e tanto, né? Mas na realidade, olha lá, ó, a gente não fez nada, eu não fiz nada. Basicamente, passei um marronzinho, sujei, né? A pálpebra com um marronzinho um pouquinho mais terra e tal. E depois passei um marronzinho um pouquinho mais fechado. E dá esse ar como se eu tivesse, assim, feito uma maquiagem mesmo, né? Eu acho que eu já até cheguei a comentar com vocês que eu não sou muito fã de perfume doce, né? Nem com creme, nem nada. Gente, mas esse perfume aqui, na verdade, esse é a loção, né? Creme, é o creme, né? Carolina Herrera La Bomba. É um lançamento. Ganhou meu coração. Gente, é doce o perfume, mas que delícia!
É muito gostoso, sabe? Na hora que você passa, ele fica um pouco forte, sabe? Mas depois, o cheiro parece que ele vai mudando, ele vai ficando mais suave, é uma delícia. Esse perfume eu tô usando agora. Na realidade, contar pra vocês, olha aqui o vidro dele. É no formato de uma borboleta, tá vendo? Isso me chamou a atenção. Eu entrei, acho que na Renner, lá no shopping, e vi ele lá na vitrine e tal. Tava até fazendo a amostra dele, porque ele é um lançamento. E eu não gosto muito de experimentar amostras, essas coisas assim, não, porque eu não gosto de perfume muito doce, muito forte, assim, eu não gosto. Aí, só que o vidro dele me chamou a atenção. Gente, eu sou apaixonada com borboleta. Amo, amo, amo. E aí, quando eu vi o formato dele assim, me deu curiosidade, me despertou curiosidade. Eu fui lá procurar saber, né, da história dele e tal. A moça tava lá explicando. E aí, eu falei assim, ela, não, experimenta e tal, insistiu um pouquinho. Eu falei, tá bom. E aí, eu passei na hora. Eu não gostei muito dele, porque realmente ele é um perfume doce. Gente, mas o tempo foi passando, tipo assim, passou uma meia hora, 40 minutos. Que cheirinho gostoso que ele fica. Parece que ele muda um pouco da essência, da fragrância dele. E fica aquela coisa suave, gostosa. Ai, muito gostoso, sabe? Vale a pena, se vocês tiverem curiosidade, pelo menos assim, ir pra experimentar, enfim. Aqui, né, na minha cidade, eu comprei ele na Renner, na loja Renner. E, né, fica a dica aí pra quem se interessar. E aí eu comprei aquele kit que vem o perfume junto com o creme. E eu tô usando ele agora. Tenho que, acho que já deve ter mais ou menos um mês e meio que eu tô usando. E, ai, gente, é muito bom. Muito gostosinho o cheiro. You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. When it's my birthday or my day off, you got other plans and can't show up. But when life deals me a hand, all of a sudden you're the first to come. Always there to help and Então, a questão é que a gente tá querendo filé mignon ao gorgonzola e ele tá querendo parmegiana de filé mignon com um tanto de coisa. Aqui a gente tá querendo juntar os dois. Tira. Vai, tira. O meu lado melhor é esse. Nós dois navegando. Eu também acho. Acho que vai ser melhor, né? Nossa! Olha! Quero que você. Situations, you are the best friend that I've ever had. But it's such a funny feeling when you get enjoyment of seeing me sad. I have to fall apart. Gente, simplesmente impecável a escolha dos pratos que fizemos. O sabor estava incrível, um prato diferenciado, valeu cada garfada. E assim eu encerro, né, o vídeo de hoje com esse momento aí que também foi muito gostoso, da gente tirando fotos, encerrando aí, né, o nosso momento em família. Depois saímos, tomamos um sorvete. Para você que assistiu até aqui, muito obrigada, fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!